Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui então para a primeira parte de reações orgânicas no professor Leonardo, professor Léo. Tá? Eu vou começar essa parte de reações orgânicas e depois o professor Frederico vai continuar, tá bom? O que é mais importante aqui nesse início, pessoal? Primeiro, é uma definição rápida de reações de adição. Elas são importantes pela presença na indústria química, tá? É possível quando é possível quebrar ligações dos compostos e adicionar espécies químicas. Tá? Ocorrem em compostos insaturados, aromáticos e compostos cíclicos. Tá? Então as reações de adição mais importantes que a gente vai ver são nos alcenos, nos alcinos, nos aldeídos, nas cetonas. Tá? Bom, a primeira é uma adição de haleto de hidrogênio, HX, aqui a gente colocou como exemplo HBr. Então repara que eu quebro a insaturação e coloco os dois átomos que formam o composto. Né? Para cadeias maiores, a gente usa a regra de Markov-Nikov. O que é a regra de Markov-Nikov? O hidrogênio ele vai preferencialmente ao carbono mais hidrogenado. Guardem isso, que isso é muito importante. O outro se forma, mas não é o composto que é mais formado. Tá? Uma reação de hidratação aqui no propeno, tá? Repara que novamente o hidrogênio vai para a ponta, né? Mais hidrogenado, e a hidroxida ficou no meio. A gente pode fazer adição de halogênio, chama de halogenação, ok? Então aqui, por exemplo, a gente tem um cloro 2, vai ficar 2 de cloretano. Temos uma reação chamada teste de Bromo. O que é isso? É um teste importante para detectar a presença de alcenos ou alcinos, né, as insaturações. O bromo em solução aquosa tem cor a castanha e ao reagir com o composto insaturado descolore-se. Né? Então aí você indica que tem a insaturação de alcenos ou alcinos. Tá? A aplicação na indústria. Então a gente tem aqui na indústria de margarinas, né? A produção de margarinas é uma aplicação das reações de adição em alcenos. Os óleos vegetais, então, são hidrogenados, né? Então de líquido eles ficam sólidos e formam as gorduras, as margarinas, desculpe, ou as gorduras vegetais hidrogenadas, né? Uma perguntinha para provocar vocês: o que é mais saudável, né? Margarina ou manteiga? Existem diferenças? Sim, pessoal, a manteiga é mais saudável, claro, eu uso moderado, né? Se não tem problema também de entupimento de artéria, mas a margarina acaba sendo mais prejudicial com o tempo, né? Do que a própria manteiga. O lado perverso disso é que a margarina é bem mais barata que a manteiga, né? Bom, adição de alcinos. Então a gente tem bem parecido, né? Uma hidrogenação a gente forma alcino vira alceno e um alceno vira um alcano, tá? Atenção para os catalisadores. Existe o efeito peróxido ou a regra de anti-Markov-Nikov, também é conhecido como Karash. Né? O hidrogênio adicionado ao carbono da dupla ligação menos hidrogenado, mas tem que ter peróxido e mais. Só um momentinho. Pessoal, fiz só uma pequena troca aqui, porque na verdade o HCl não poderia, tem que ser o HBr mesmo, tá? Ó, no caso é o HBr que faz. Peraí. É o HBr que faz o efeito anti-Markov-Nikov ou Karash, tá? Que aí o hidrogênio, em vez de ir para o mais hidrogenado, vai para o menos hidrogenado, é a única exceção, tá bom? Bom, a gente continua, a gente tem uma halogenação de alcinos, dá por exemplo, aqui um dicloro eteno, depois fica um tetracloro no alcano, tá bom? Adição de halogenidretos, então a gente obedece a regra do Markov-Nikov, né? Vai um para cada carbono, aí que tripla vira dupla, depois vira ligação simples, ok? Aqui, hidratação segue a mesma coisa, Markov-Nikov.
ok? Aqui é interessante porque aí forma um enol, e o enol, né, vai se transformar em cetona. Se o enol tivesse um carbono aqui na ponta, ele viraria aldeído, né? Por isso que ele diz que vira uma cetona ou um aldeído, tá? Adição a dienos. Então a gente tem três tipos de dienos. A gente tem os dienos acumulados, ó, os dienos conjugados, separados por uma ligação, e os dienos isolados, separados por um carbono inteiro, né? E aqui mais de uma, não é apenas uma ligação, tá? E aí o que acontece? Os dienos ou cadienos são hidrocarbonetos de cadeia aberta contendo duas ligações duplas, tá? Bom, se os dienos acumulados e os dienos isolados se comportam como um alceno em dobro, como está aqui, ok? Cuidado só que esses cloros tinham que estar mais para cá, ó. Cloro para cá e cloro para cá, porque ele vai, na verdade, entrar exatamente onde estava, né? Vai entrar dois aqui embaixo e dois aqui em cima, tá? Já os dienos conjugados, ou melhor, esse tipo aqui do meio, ele reage de uma forma especial. Ó, quando o mol de dieno conjugado reage com o mol de uma substância a ser adicionada, HCl e HBr, que no caso é HCl, dois caminhos são possíveis. Ou a adição 2, que aparece aqui, ó. Então vai para o carbono 1 e carbono 2, tá? E a dupla fica aqui no meio. Ou é a adição conjugada, ou adição 1,4. Vai para as pontas e a dupla no meio também, tá? Em geral, o aumento da temperatura favorece a adição 1,4, que é essa que a gente está vendo, e desfavorece a adição 1,2, quer dizer, a adição 1,2 é com temperaturas menores, que era a anterior que eu mostrei, tá? A adição de ciclanos, reparem aqui, ó, aqui era um ciclopropano, quebra, e um ciclobutano também quebra, tá? Já então eu quebro com 3 e 4, já com 5 ou mais não há tendência de rompimento do anel, tá? O ciclo hexano não são planares, existem duas configurações diferentes, mas de cadeira e barco, ok? Adição de reagente Grignard, aldeídos e cetonas, então o esquema geral é metanal mais RM, o que é esse R? É cadeia, magnésio, e X vai ser o halogênio. Então a gente repara, o metanal vai dar um álcool primário, um aldeído qualquer, um álcool secundário, e uma cetona vai dar um álcool terciário, né? Lembrando que primário, secundário e terciário tem a ver onde a hidroxila está ligada, qual tipo de carbono, tá? Então, por exemplo, ó, metanal, né? Aqui eu já tenho, ó, aqui mostra, né, o que ele vai dar, ó. Vou voltar aqui só um pouquinho. Embaixo tem o resumo da reação, tá? Aqui já é um outro aldeído qualquer, ó, dando aí um álcool secundário. E se for uma acetona, vai dar um álcool terciário, tá? Temos exemplos aí para estudar. Os nomes, né? Uma reação bem específica, essa Diels-Alder, ok? Então é a adição conjugada de um alceno a um dieno com formação de um composto cíclico, tá? Olha esse exemplo aí, ó. Tudo bem? A adição a aromáticos, a presença de três ligações duplas nos faria pensar ser fácil depositar reações de adição aromática, mas o anel benzênico é uma estrutura estável e a adição tem duas exigências, né? Que é a presença de catalisadores, altas temperaturas e pressão e com a ajuda de luz ultravioleta. Então, por exemplo, aqui um benzeno mais 3Cl2 vai formar esse composto aqui com 6 cloros ao redor e quebrando essas três duplas alternadas, tá? Aqui eu já fecho um pouco a adição e passando aqui para agora as reações de eliminação, né? Constitui-se mais um grande grupo de reações da química orgânica.
é o caminho inverso do que a gente está vendo de adição, né? Então, enquanto a adição é essa primeira parte aqui, ó, a eliminação vai ser justamente ao contrário, né? Aqui a insaturação vira simples, aqui a simples vira uma insaturação, e você está eliminando, né? Aqui duas partes da molécula. Então, o primeiro exemplo aqui, eu tenho aqui um derivado halogenado, mais KOH, estou fazendo composto insaturado, está saindo esse K com Cl, esse H com OH, formando molécula de água. Nesse caso aqui, ó, eu estou também formando composto cíclico, tá? E o finalzinho ZnBr2. Então são exemplos, tá? Uma eliminação, grupo de átomos não havendo substituição, eles apenas saem, tá? Como é que são classificadas as reações de eliminação, né? Podem ser uma desidrogenação, uma dealogenação, uma desidroalogenação e uma desidratação. Então, a primeira, desidrogenação, saem 2 hidrogênios, o alcano vira alceno, né? Aqui explica mais um pouquinho, através então aquela história lá da margarina que a gente viu há pouquinho atrás, né? Então aqui só que é o contrário, são gorduras saturadas e insaturadas, tá? Álcools em cetonas ou aldeídos, oxidação, alcanos em alcenos e aminas em nitrilas. Okay. A dealogenação, então aqui eu estou saindo os halogênios, né? Um dialeto vira um alceno, ok? A desidroalogenação, então aqui está saindo um hidrogênio mais um halogênio, né, um derivado halogenado virando um alceno, tá? Aqui desidroalogenação, então aqui acaba sendo, eu posso ter 2 caminhos, vamos analisar aqui com mais calma, peraí. Aqui repara que teriam 2 caminhos, né? O de cima é predominante, tá? E o de baixo ele é mínimo, né? Aqui tem a regra, como tem Markov-Nikov de entrada de hidrogênio, a saída do hidrogênio é a regra Zaitsev, o hidrogênio a ser eliminado sai do carbono menos hidrogenado, né? Então repara que o de cima é preferência porque ele sai mais para o interior da cadeia, ele entra mais na ponta e sai mais para o interior da cadeia. Não é que no outro não sai, mas ele tem menor preferência. Aqui tem uma sacação sobre substituição e eliminação, ok? Então repara aqui em cima na eliminação eu tenho KOH com álcool, embaixo KOH aquoso, mais fraco diluído, ou também o hidróxido de prata, tá? Em cima forma alceno, embaixo forma um álcool, né? A eliminação é realizada com o uso de bases fortes, ok? Embaixo a substituição é o uso de bases fracas, tá? Então isso é uma diferença importante. Então aqui um pouco de decoreba quando é substituição, quando é eliminação, né? Aletos terciários estaria mais para eliminação, a substituição estaria mais para aletos primários, ok? Para os alifáticos existe uma preferência estrutural, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, dando sequência aqui, eliminação da água, uma desidratação, né? Esse álcool vira um alceno, ordem de reatividade, né? Então o álcool terciário vai ser o maior de todos, ok? Do que o secundário e primário. E a gente tem uma desidratação intra e intermolecular. Então a intra dentro, né? Ok? Como álcools secundários e terciários. E para álcools primários acontece mais a intermolecular, que é juntando 2 moléculas formando um éter, tá? Desidratação de ácidos carboxílicos formando um anidrido. Desidratação de ácidos carboxílicos formando também um anidrido cíclico, ok? Então a diferença aqui, ó, aquecimento, presença de um desidratante, aquecimento, os ácidos dicarboxílicos se desidratam, com maior facilidade, tá? Então aqui de novo, porque aqui no primeiro exemplo são 2 ácidos, aqui é um ácido dicarboxílico, tá bom? Essa é a ideia de anidrido cíclico.
Hidratação de ácidos carboxílicos, no caso do ácido fórmico, do mais simples, né, do metanóico, ele vai gerar monóxido de carbono mais água. Tá? Aqui do ácido oxálico vai produzir monóxido de dióxido de carbono mais água, ok? E com isso a gente fecha a primeira parte aqui e na próxima aula vocês vão ter as reações de substituição e de óxido redução. Galera, um abraço, até a próxima e se cuidem. Tchau, tchau. Um grande abraço. Beijo.